Oi, vamos lá para mais uma resolução. Vou dar uma sugestão. Quando o exercício não disser para você quanto vale o período, quer dizer, o tempo para que o objeto complete uma volta, calcule isso. Vale a pena você ter esse tempo aí para o objeto completar uma volta como referência. É o que eu vou fazer em princípio. Ó. O exercício falou que o objeto completa 12 voltas a cada 4 segundos. Escrevi isso na minha proporção, na minha regrinha de 3. Eu quero saber quanto tempo ele leva para completar uma volta. Esse tempo para que o objeto complete uma volta é o que a gente chama de período. Legal. E aí eu multiplico em cruz, né? Faço a regrinha de 3, aí fica 12 vezes t igual a 1 vezes 4, que é 4. E aí, então 12 vezes t é igual a 4 vezes 1, que é 4. Passo 12 dividindo, vai ficar 4 sobre 12. E aí eu posso simplificar isso. Devo simplificar, é melhor, né? Divide por 4 em cima e por 4 embaixo, isso vai dar 1/3 de segundo. Se você quiser colocar 0,33 segundos, também pode, mas esse número quebrado aí no meio do exercício, ele depois faz com que você não tenha uma resposta exata como a gente vai encontrar aqui, mas não é errado, não tem problema também. Tá, então eu calculei o período, é uma sugestão, que é o tempo para completar uma volta. Se o exercício não disser quanto vale esse período, sugiro que você calcule. E vamos embora. Agora o item A quer saber o deslocamento escalar da pedra ao completar uma volta. O deslocamento escalar ao completar uma volta é o perímetro do círculo, que é a mesma coisa que comprimento da circunferência. Quando eu penso e falo em comprimento da circunferência, você pode imaginar a borda da pizza esticada. Quer dizer, quanto que ela mede essa borda da pizza esticada, uma borda de pizza esticada? Dá 2πr, é esse cálculo aqui. Sempre para uma volta vai ser isso, 2πr como ΔS. Uma volta no movimento circular. Sendo que o R é o raio. E aí a gente fica na dúvida, né? Será que a gente precisa transformar ou não? Porque o raio aqui, ó, da trajetória é de 30 centímetros. Mas como ele pede em centímetros, não precisa transformar não. Deixa assim mesmo, põe 30 no lugar do raio, que são 30 centímetros. E espera aí, ele não pediu para substituir o π por nenhum número, então não substitua, deixa assim. Se você quiser colocar o 3,14 nesse caso, pode, mas não vale a pena, deixa assim. Π não é uma incógnita, ele é um número conhecido, é 3,14. Isso vai ficar 60π, porque 2 vezes 30 é 60, 60π centímetros. Olha a unidade eu coloquei aí. Π não é unidade, π é um número, 3,14. A gente diz que a resposta aí está em função de π. Está tudo bem, porque o exercício não pediu para você fazer substituição, você não precisa, deixa assim mesmo. O item B fala assim: com base na resposta do item A, determine a velocidade escalar da pedra em centímetros por segundo. Quer dizer, não vai precisar mudar o centímetro não, deixa centímetro mesmo aí. Tá, o que ele quer dizer com isso? Que a gente vai usar o ΔS para uma volta, que foi a referência usada no item A. Então o ΔT que a gente precisa usar também é o ΔT de uma volta. E esse intervalo de tempo de uma volta, o ΔT, é esse daqui, é o período. Olha como fica a conta, ó. 60π é o ΔS de uma volta, que foi o que a gente encontrou no item A, e o ΔT é aquele 1/3 de segundo. O que você faz quando você tem uma divisão com fração no meio, né? 1/3 tá aí, ó. O que a gente faz? Cara, inverte esse 1/3, inverte multiplicando 60π. É isso que a gente vai fazer. Então vai fazer 60π vezes o inverso de 1/3. Como assim inverso de 1/3? De 1/3. Pensa num terço invertido, não fica 3 sobre 1? Então, a conta é 60π vezes 3 sobre 1. Isso vai ser 60π vezes 3, ó, 60π vezes 3 dá 180π, dividido por 1 é 180π, e a unidade mesmo, centímetros por segundo. Ivo, por que centímetros por segundo? Porque aqui, ó, em cima, onde eu contornei agora, a gente tinha colocado centímetros, 60π centímetros. E 1/3 era 1/3 de segundo, ó. Então, em cima tinha centímetro, embaixo tinha segundo, fica na resposta unidade centímetros por segundo. Tá aí.
Vamos ver o item C. O item C pede para a gente pensar no ΔS agora, só que para meia volta. Espera aí. O ΔS de uma volta é aquela borda de pizza esticada que eu te falei, o comprimento dela. Imagina isso. Tudo bem, isso é ΔS para uma volta. É 2πr, né? E se for meia volta? Já está imaginando que é o que ele pede no item C? É metade de 2πr, quer dizer, 2πr dividido por 2. Ou seja, o ΔS de meia volta é simplesmente π vezes r. Ele não pediu para substituir o π, deixa o π assim mesmo, deixa o 30 no lugar do r e fica 30π centímetros. É a resposta do item C, você nem precisou fazer conta, né? Precisou só organizar tudo isso aí. O item D de dado também pede para a gente calcular a velocidade escalar média. Só que ele pede para a gente calcular a velocidade escalar média, ó, coloquei aqui para você, ó, usando como... Eu já vou explicar o que apareceu aqui, tá? Mas usando como referência o item anterior, ou seja, dessa vez o ΔS é de meia volta. Então eu preciso pegar o ΔT de meia volta. Como é que eu pego o ΔT de meia volta? Ó, eu pego esse tempo, que é de uma volta inteira, e divido por 2. Será que você imagina 1/3 dividido por 2? É essa conta que eu vou fazer com você aqui. Aí eu me sinto meio inseguro ao fazer essa conta. Olha lá como vai ficar 1/3 dividido por 2. 1/3 dividido por 2 é a mesma coisa que 1/3 dividido por 2 sobre 1. É a mesma coisa. E aí o que eu faço quando eu tenho uma fração lá embaixo? Inverte a de baixo multiplicando com a de cima. Então 1/3 continua 1/3. E o 2 sobre 1 você inverte. Você imagina como vai ficar o 2 sobre 1 invertido? Fica assim, ó. E aí, multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Cara, aqui não é multiplicação em cruz, hein? Seria a multiplicação em cruz se entre esses dois, entre essas duas frações, melhor dizendo, tivesse o sinal de igual. Aí seria multiplicação em cruz, mas aqui não. Multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1, que é o de cima com o de cima, dá 1. E 3 vezes 2, que é o de baixo com o de baixo, dá 6. Ou seja, lembra aquele tempo que a gente estava calculando de meia volta? O tempo de meia volta é 1/6. Quer dizer que o tempo de meia volta que a gente vai colocar aqui vai ser 1/6. Vamos lá fazer a continha? Lembra que o ΔS de meia volta era 30π, ó, que a gente encontrou aqui onde eu estou contornando? Lembra? E o ΔS de meia volta é 30π, o ΔT de meia volta é 1/6. Acho que você agora já sabe fazer essa continha aqui com 1/6 lá embaixo, né? Inverte multiplicando, é o que eu vou fazer. Olha lá como ficou. 30π, inverte a de baixo, né? Multiplicando a de cima, continua do mesmo jeito. Quer dizer, deixa eu falar melhor, né? O número que estava em cima continua do mesmo jeito. O de baixo inverte multiplicando. 30π vezes 6 dá 180π dividido por 1, 180π centímetros por segundo. Item E. O que tem no item E? Ele também quer o deslocamento escalar, só que agora 2 voltas. Opa, calma aí. Para uma volta, isso sempre você vai usar como referência 2πr, o ΔS de uma volta no movimento circular. Para 2 voltas, vai ser 4πr. Já pus aqui para você. Ó. No lugar do π, não coloca nada, ele não pediu, deixa π mesmo. No lugar do r, põe lá o 30 centímetros. Esse ΔS vai dar para 2 voltas 120π centímetros. Espera um pouquinho. E o ΔT? Opa! O ΔT de uma volta é 1/3. De 2 voltas é 1/3 vezes 2. Cara, 1/3 vezes 2 é simplesmente 1/3 vezes 2. Ah, deixa eu escrever aqui ó, no rascunho para você. Ó. 1/3 vezes 2. Ó, 1 vezes 2 dá 2. Dividido por 3. Acabou. Vai ficar 2/3. 1/3 vezes 2 dá 2/3. Está aí. Escrevi num rascunhão, né? A letra ficou estranha, mas vamos embora. Quer dizer que o ΔT agora que eu vou usar, lá no item F já, que a gente vai ter que usar o ΔS de 2 voltas e o ΔT de 2 voltas, porque ele pediu para usar como referência o item E, que é de 2 voltas. E o ΔT de 2 voltas é aquilo que eu falei, é 2/3. 1/3 vezes 2 dá 2/3. Inverte a fração de baixo multiplicando, fica desse jeito. Ó, 120π vezes 3 dá 360π. Dividido por 2, 360π dividido por 2 dá 180π, de novo centímetros por segundo. Tá aí, ó.
O que é que você percebe? É o seguinte, se você comparar os itens B de bola, D de dado e F de fácil, em todos eles a gente calculou a velocidade. Só que a gente calculou a velocidade para um objeto que está em movimento circular que não está ficando nem mais rápido nem mais devagar. Se esse objeto não fica nem mais rápido nem mais devagar, é porque a velocidade é a mesma. Mesmo que você calcule para, sei lá, você está calculando no item B, você calculou para uma volta, usando como referência os dados de uma volta, a velocidade deu 180 pi centímetros por segundo. No item D de dado, você calculou para meia volta, a velocidade deu 180 pi centímetros. Para 2 voltas também dá. Por quê? Porque você não está analisando um objeto que está mais rápido ou mais devagar. Ele está em movimento que a gente chama circular uniforme. Por essa razão, o valor da velocidade é o mesmo. Não importa o tamanho do trecho que você use para calcular, quando a velocidade é a mesma, você vai encontrar, lógico, o mesmo valor de velocidade. É mais fácil se o exercício não pedir quer dizer, se ele não especificar quando ele quer uma volta, 2 voltas, meia volta, não importa, ou 10 voltas, 20 voltas, você vai poder escolher, na hora de calcular a velocidade, você vai poder escolher, porque o VD é o mesmo, né? Você viu aí quando o movimento é circular uniforme, mas o mais fácil é trabalhar com uma volta mesmo. É isso aí. Olha lá. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.